Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio do RitmoCast, seu podcast sobre arritmias. Lembrando que esse episódio é um episódio dedicado ao público geral, as pessoas que têm interesse sobre o assunto, interesse sobre arritmia, como vocês podem ver pelo nosso fundo branco aqui, o layout branco aqui do RitmoCast. Então sempre que vocês virem esse fundo branco, é um conteúdo voltado para a população geral. E quando o fundo for azul, é voltado aí para os profissionais de saúde. Hoje, quem está falando é o Dr. Gustavo Reis. Estou aqui, mais uma vez, com Cláudio Caetano tomando um cafezinho. Que hoje o episódio é um episódio muito especial. Inclusive está ilustrado aqui na nossa mesa, Cláudio. Nós temos aqui o café e nós temos aqui o coração. Então nós vamos falar um pouquinho aí sobre o que as pessoas têm interesse, curiosidade, né? O que elas precisam saber sobre café e coração e mais especificamente sobre café e arritmia. Muito bem, Cláudio, seja bem-vindo aí a esse episódio. Obrigado, Gustavo. Todos estão convidados aí a pegar a sua xícara de café para acompanhar o nosso episódio aqui de hoje a respeito de café e coração. Quem não gosta, Gustavo? né, Cláudio, do cafezinho? Eu particularmente gosto bastante, viu, Gustavo? Eu observei já. Não sou um expert em café, muito longe disso, né? Mas me considero um apreciador aí moderado do café. Muito bom, Cláudio. E aí, para a gente introduzir o assunto, fala um pouquinho aí a respeito do café, alguma curiosidade aí pra gente, antes da gente entrar direto na arritmia, né? Vamos falar alguma curiosidade aí, Cláudio? Eu queria abrir um parênteses aqui, tá? Eu vou pedir desculpa aqui pros nossos amigos aqui que acompanham, que entendem aqui de história, tá, gente? Na faculdade de medicina, muitos dos assuntos, quando são introduzidos, seja doença, quando a gente fala de fisiologia lá, de onde que vem o entendimento do sangue, do pulmão e assim por diante, os capítulos dos livros eles começam com um preâmbulo histórico, assim, né, Gustavo? Então, todo médico, ele é um pouquinho xereta, assim, em história. E seguindo esse costume, né, que a gente adquire durante a faculdade, eu fui xeretar um pouquinho a respeito da história do café. E achei muito interessante, na verdade, né? O café, ele parece ter se originado ali das regiões ali do norte da África, particularmente na Etiópia. Tá? Então, mais uma coisa aí que a gente deve para os nossos familiares africanos. O RitmoCast é cultura também. É cultura. E tem uma lenda, na verdade, né? Porque, na verdade, o consumo do café, ele tem milênios, né? Mas tem uma lenda do café que, por volta ali do ano 500 depois de Cristo, um pastor etíope chamado Caldi, ele observou que as cabrinhas ali que ele cuidava, essas cabras elas ficavam mais alegres e mais ativas quando elas comiam ali o fruto vermelhinho do café. E observando aquilo, ali aquelas pessoas elas começaram a consumir também ali o café e notaram também que eles tinham da mesma disposição, da mesma energia. É claro que você voltar mais de um milênio para trás, né, para pesquisar a respeito disso, os registros históricos eles não são tão exatos, né? Mas é provável que o consumo do café ele começou muito antes que isso, ali na região da Etiópia, nas regiões ali do norte da África. Mas é fato que eles consumiam o fruto do café, muitas vezes misturado na banha, na gordura de animais, juntamente com a carne. Os etíopes têm o hábito até hoje de mastigar a folha do café, né, para dar energia, para dar disposição. Mas não foram os etíopes que popularizaram o café. Mais ou menos na mesma época, né, mais ou menos 500 anos depois de Cristo, os árabes entraram em contato, ali, descobriram o café ali naquela região e dominaram o processo de manipulação do café. Então, o processo de torra, secagem, moagem, e começaram a tomar o café da mesma maneira que a gente toma o café hoje, né? E não foram os árabes que popularizaram o café também. Na verdade, o café ele foi subindo ali da Península Arábica, da região do Iêmen, onde tinham grandes plantações de café, para a Europa, né? Passaram pela Turquia, né? Então o café turco, para quem nunca tomou um café turco, tome, é um café muito elegante, assim. Você já tomou, Gustavo, café turco? Tive o prazer. O café turco, como que ele é feito, né? Eles pegam o pó do café, já torrado e moído, misturam com a água, e esse café é colocado ali numa panela, um recipiente grande de areia quente, né? Tem fogo embaixo dessa areia, e a areia quente é que ferve o café, e esse café é servido de uma maneira
muito elegante, tem toda uma coreografia para ser servido café. É um café muito diferente, assim, muito gostoso. E aí os europeus popularizaram, daí distribuíram o café, por assim dizer, né? Era uma das especiarias que era consumida na época das navegações, assim por diante. Eles têm mitos assim que os monges eles usavam café para passar as noites de oração e assim por diante. Então, o fato é que o café ele se popularizou e hoje em dia o café é a bebida mais consumida em todo o Ocidente, né? Principalmente aqui na nossa região, né? O Brasil se tornou um grande produtor, exportador de café. Nessa popularização aí que você acabou de falar, tá entre as 3 bebidas mais consumidas no mundo, né, Cláudio? Junto com a água e com o chá. Exatamente. Tá o café aí. E no café, né? E uma última curiosidade só, pra gente fechar o parênteses, né? Parênteses histórico. Falando de história, né? No Brasil hoje, 75% mais ou menos do café consumido é o café da variedade arábica, né? Porque são grãos derivados lá dos árabes, né? Que trouxeram. E tem outros cafés, café Conilon, agora tem café gourmet, café de jacu, café disso, café daquilo, mas né, o pessoal gourmetiza tudo, né? Mas o bom e velho cafezinho é muito bom, é muito agradável, realmente ele dá energia, né? Para quem gosta, é um copo, né? Uma xícara cheia, né? Para ser consumido. Alegria. Só para contextualizar a importância, né, do assunto, Cláudio, né, dados aí de utilidade pública, né? São mais de 2 bilhões de doses diárias consumidas no mundo, de xícaras de café consumida no mundo por dia. Mais de 2 bilhões. Só eu devo consumir uns 10%. Você já tá aí. E os monges, como você falou, passavam, né, a noite aí tomando café para ficar em oração e a gente já passou várias tomando café para ficar estudando, né? Então, assim... Exatamente, é isso mesmo. Né? Café tem esse poder aí estimulante, né? Já visto aí pela história. Inclusive, o nome café vem lá dos árabes, né? Que é o kawé, que em árabe lá traduz força, energia, né? E nós estamos numa região, né, Cláudio? Assim, todos nos assistem aí Brasil afora, mas nós estamos numa região com história do café também, né? Londrina aqui tem uma história forte, né? Região muito conhecida, né? Aqui o Paraná por produzir café. Na verdade... muitas das coisas cresceram, né? Decorrer do café. Inclusive, esse prédio aqui que nós gravamos aqui, os nossos podcasts, a gente chama Pioneiros do Café, né? Então, realmente o café, ele está presente no nosso dia a dia, né? Claro, mas vamos então ao nosso tema principal. Olha, isso é uma preocupação de muitos pacientes, né? A gente tem várias pessoas, vários pacientes que têm receio de consumir o café, principalmente a gente vê aqueles pacientes portadores de arritmias, né? Há um histórico, né? Há uma certa crença aí de que o café pode estar associado com algumas arritmias, associados com algumas doenças do coração, com alterações de pressão, enfim, com o café podendo ter aí relação aí com alguns malefícios, né? E o que a gente tem assim de dado científico, o que a gente pode falar a respeito do café e coração, doenças cardiovasculares, arritmia? É uma preocupação mesmo, né? Muitos pacientes perguntam, né? Posso tomar café, né? Tive diagnóstico de arritmia, será que eu posso tomar café? Ou alguns pacientes referem que notam mudança do coração relacionada à ingestão, né? De produtos contendo cafeína, né? Então, não só o café, mas chá, né? Chá preto, chá mate, né? Que contém ali cafeína, o mesmo energético, né? E fato é que isso carecia de estudo, né? Na verdade, faltavam muitos estudos nesse ponto, até que de alguns anos para cá, né, estudos de mais qualidade vêm saindo com relação a isso, né? Eu acho que a gente podia separar, na verdade, dá para separar em 2 grandes grupos, né? A gente fala sobre a relação do café com arritmia, isso é uma coisa, e relação do café com doença cardíaca, né? Porque são coisas diferentes, né? Quando a gente fala da relação de café com arritmia, é até uma surpresa, porque uma constante nos estudos é que a ingesta moderada de café, na verdade, ela reduz a incidência de arritmias, não o contrário, né? Ela não aumenta a incidência de arritmias, né? Mas ela reduz. Os estudos mostram que para cada xícara de café ingerida diariamente, você reduz em torno de 3% a sua chance de desenvolver arritmias cardíacas. Muito interessante. Então é o oposto do que a crença popular, né, traz, né?
O café ele acaba reduzindo, né, de maneira, né, geral nos estudos, a incidência de arritmias. Muito interessante esse dado. Até um certo limite também, né, Gustavo? Então, quando a gente fala aqui em ingesta moderada, né, os estudos eles avaliam aí, a maior parte deles, né, consumo de 1 a 4 xícaras de café. Só que aí não é a nossa xícara, né? Então. Aqui no Brasil a gente toma uma xícara pequenininha de café, né? Minha avó falava que era uma xicrinha de café. Na verdade, a xícara é usada no padrão americano, né? Que é de 220 a 240 ml, né? Então é bastante café, na verdade. Né? E o consumo moderado, que é considerado de 1 a 4 xícaras, parece ser benéfico no que diz respeito a arritmias. Quando você começa a aumentar a ingesta de café, aí até a evidência vai diminuindo um pouquinho, né? Tem alguns estudos bem pequenininhos, ali, com um pouco mais de 100 pacientes, que falam que acima de 9 xícaras de café, então uma quantidade grande de café, né? Quase 2,5 litros de café. Essa xícara em específico, né? Essa xícara de 250 ml. A partir daí você passaria a ter um risco de aumento de arritmias, algumas delas mais graves mesmo, associadas à ingesta de café. Interessante. O café, assim, ele tem muitas substâncias, né? São mais de 1.000 substâncias aí no café, algumas até desconhecidas até hoje. Dentre as principais tem a cafeína, né, Cláudio? E é onde se conhece mais, tem cafestol, cacau, várias substâncias, mas a cafeína é uma das principais, né? E boa parte desses efeitos, né, você citou, estão relacionados, e desses estudos eles acabam tendo relação com essas doses aí, em especial doses de cafeína. Talvez até um cuidado, né, Gustavo, que a gente tenha que ter, né, se refere realmente ao consumo de energéticos mesmo, né, que os energéticos têm uma relação já um pouco maior com arritmias e quadros mais graves, porque a quantidade de cafeína que você tem no energético é muito maior do que você teria numa xícara de café. Isso. Né? E então atenção também com o tamanho da xícara, pessoal, não vai abusar. E tem umas xícaras gigantes, né, que o pessoal usa para tomar 1 litro de café na xícara, café, né? Não é 4 xícaras dessa, não. Tá? Exatamente. Então, isso é um ponto importante. Então, assim, como várias outras coisas, né, na vida, moderação, ela é importante, né, Cláudio? E também uma certa regularidade de consumo, né? Visto também por alguns estudos que essa ingesta moderada, ela é benéfica, né? Mas uma ingesta moderada regular, ela ainda é mais benéfica do que, né, uma ingesta, digamos assim, oscilante, né? Fica um tempo sem tomar e toma doses, né, às vezes mais altas. Enfim, uma regularidade costuma trazer mais benefício, né? Então, se nós formos pensar no hábito do brasileiro, né, que é ali ingerir talvez uma xícara de café pela manhã, esse hábito é muito saudável, na verdade, né? Lembrando que nós estamos falando aqui só de café, né? Café sem açúcar, sem leite, né? É outra questão, né? Mas uma xícara de café, ela tem sim os seus benefícios aí, para não só para a saúde em geral, né? Mas aqui falando especificamente da questão das arritmias. Esse tocou num ponto importante, né? Cuidado com, né, açúcar, com o que vai acompanhar esse café e que já pode mudar tudo que a gente está falando aqui. Não estamos falando do café com açúcar, né? Um monte de açúcar no café, com bolo, com doce. Não, café. Isoladamente café. E, Cláudio, você citou aí sobre café e arritmia, né? E a gente indo além, extrapolando essas informações, né? Café e coração. E, no geral, assim, aspecto café e saúde. Aí o assunto fica um pouco mais complexo, né? Porque, na verdade, o café tem, dentre as milhares ali de substâncias que estão dentro do café, né, centenas ali, tem substâncias que são benéficas e tem substâncias que, sabidamente, elas trazem alguns prejuízos, né? Então, isso precisa ser balanceado. Então, por exemplo, no café, a gente tem, além da cafeína, né, que é o que dá o ânimo, dá energia, a gente tem uma série de outras substâncias ali que são antioxidantes, né, que tem um efeito antioxidante, que trazem uma série de benefícios, né? E parece, inclusive, que esses antioxidantes eles têm um efeito anti-inflamatório mesmo ali na circulação, diminuem formação de placas de colesterol, eles têm, inclusive, o potencial de reduzir a incidência de doença cardiovascular, né? Então, isso é muito legal. Por outro lado,
né? O café também ali, ele tem duas substâncias ali dentro dele que aumentam um pouco a produção endógena, né? A nossa própria produção de colesterol, marcadamente o colesterol LDL, que nós sabemos que tem ali uma relação aumentada com doença cardiovascular, infarto, AVC e assim por diante. Então, da mesma maneira que com relação à arritmia, o segredo está na dose, na verdade, né? Quando você começa a aumentar a dose do café, você começa a perder esses efeitos benéficos dos antioxidantes, que vão agir lá nos radicais livres, ter propriedades anti-inflamatórias, e você começa a subir um pouquinho mais ali o teu nível de colesterol. E aí o prejuízo ele começa a ser maior do que o benefício. Então os estudos eles também caminham mais ou menos no mesmo sentido, né? Quando você ingere de maneira controlada o café, você tem um risco diminuído de vir a ter problemas cardíacos, inclusive infarto. Quando você começa a subir a dose, você vai aumentando esse risco. Então, o que os estudos falam, né, que é um termo que quem estuda estatística, né, conhece, que é a famosa curva em J, né? Então você tem um risco alto, você começa a tomar o seu cafezinho em doses adequadas, esse risco vai diminuindo, diminuindo. Se você começa a tomar muito, o risco começa a aumentar, igual um J mesmo, né? E os estudos eles são mais ou menos consistentes na dose também, que até de 1 a 4 xícaras de café, então de 250 a 1 litro de café. Quantidade bem Uma quantidade razoável, bem né? razoável, 1 litro né? de café por dia. Você teria benefício. A partir daí, talvez você tenha um aumento discreto do risco e não é recomendável você ingerir mais do que 1 litro de café por dia para a saúde do coração como geral. É muito interessante, Cláudio. Acho que assim, desmistificou, né, vários pontos, várias preocupações aí, principalmente com relação a arritmias, que eu acho que as pessoas têm mais na cabeça, né, quando pensa em café, é arritmia. Existe assim diferença, Cláudio, de sensibilidade também, né, individual, né, uma pessoa às vezes ter uma percepção maior de batimentos fora de hora, ser mais sensíveis, né, do que outras pessoas, às vezes mesmo em doses baixas também é possível ter isso com relação ao café? Se a gente for pensar, né, que o café ele vai te deixar mais ativo, mais alerta, talvez isso possa se traduzir com uma percepção um pouquinho aumentada ali dos batimentos cardíacos, e quem tem às vezes palpitações possa sentir um pouco mais de sintoma relacionado a isso, sabe? A recomendação, né, talvez geral, é que a própria pessoa ela possa observar se com uma ingesta moderada de café ela tem um sintoma aumentado da sua arritmia. Se ela não tiver, ela não precisa se preocupar ou restringir ali a sua ingesta, né, de café por conta disso. A gente não tem assim evidência para, né, ou pelo menos não tem até o momento, né, evidência robusta o suficiente para recomendar, né? Chegar assim para o paciente e falar assim, não, olha, você precisa tomar ali 1 xícara de café por dia, porque... Uma prescrição. Exato, uma prescrição médica, né? Você precisa tomar 1 xícara de café de 8 todo em 8 dia, horas. ou 2 ou 3 xícaras de café, porque você vai viver mais tempo, você vai ter mais energia. Não temos isso, é muito individual. Mas o fato é que se você tem o hábito de tomar o seu café, você gosta do seu café, uma ingesta moderada não vai fazer mal. Provavelmente ela vai te fazer bem, vai te dar mais energia, talvez mais disposição para fazer exercício físico, inclusive, né, Gustavo? E talvez ela até faça você ter menos arritmia e menos infarto. Né? Inclusive, tem toda essa questão social também, né, Cláudio? O café, ele muitas vezes vai te trazer um bem-estar também mental, né? Você vai confraternizar ali com pessoas, vão tomar um café, né? E isso daí vai trazer outros benefícios também secundários, né? Vai trazer benefícios ali em paralelo. Exatamente. Desse consumo de café. Então é bom tomar café, né? Eu acho. Dependendo da dose é bom. E, né, então fica o convite, né? Sim. Tomar um cafezinho com a gente. E sem açúcar, tá, pessoal? Café. Depois que você aprende a gostar de café, você aprende a tomar o café sem açúcar. Um café de boa qualidade vai fazer bem, sem dúvida. Exato. Cláudio, muito obrigado. Acho que esclareceu bastante aí sobre café. É um tema
muito, acho que assim, de proximidade com o público mesmo, né? Então a gente está falando de algo aí do dia a dia, algo que é consumido, né, no nosso país aí em larga escala. Nós somos entre os maiores consumidores do mundo, né, de café. E é muito importante desmistificar esse e outros temas que nós vamos trazer. Nós vamos falar em outros momentos sobre álcool e arritmias, né? Vamos falar temas aí de interesse mesmo público, né? Então, se você gostou desse assunto, se você gosta de café, se você tem conhecidos, né, que gostam de café, compartilhem com eles, mande o link, se inscreva em nosso canal, né, e venha nos acompanhar em todos esses bate-papos, né, interessantes ao longo da jornada do RitmoCast. Mais uma vez, obrigado, Cláudio, pela sua presença. Obrigado, Gustavo. Nos vemos no próximo episódio. Até mais, pessoal. Com ou sem café? Com ou sem café. Tchau. Tchau, tchau.